Imagine por um instante que sua mente seja como um mar agitado, com ondas violentas, que parecem não cessar. Cada pensamento negativo que surge é como uma tempestade que ameaça afundar o barco da sua tranquilidade. Quem nunca sentiu isso? Quem nunca esteve preso em um redemoinho mental, revivendo erros do passado, antecipando medos do futuro e permitindo que a insegurança se tornasse o capitão desse navio? Bem-vindo ao canal Força da Mente. Hoje, embarcamos em uma jornada profunda, um mergulho filosófico e prático rumo à clareza interior. O tema é Do Caos à Clareza. Como domar a tempestade dos pensamentos negativos. Este vídeo não é apenas um convite para ouvir, mas para refletir, interagir e, se permitir, olhar para dentro de si. Porque afinal, não é no silêncio interno que encontramos as respostas mais poderosas. O primeiro passo dessa caminhada é compreender que os pensamentos negativos não são nossos inimigos, mas sinais, mensagens da mente que tentam nos mostrar algo. Eles não são monstros ocultos, mas reflexos de crenças, experiências e até de instintos de autopreservação. O problema surge quando damos a esses pensamentos um trono, permitindo que eles governem nossas emoções e decisões. Você já parou para pensar em quantas vezes desistiu de algo importante, apenas porque sua mente insistia em dizer que não era capaz? Já contou quantos sonhos foram deixados de lado por causa de um medo, que ao olhar mais de perto, era apenas uma ilusão? A clareza começa quando entendemos que não precisamos acreditar em tudo o que pensamos. Essa é uma das lições mais belas trazidas pela filosofia estoica, que nos lembra: não controlamos o que acontece fora de nós, mas temos plena responsabilidade sobre como reagimos internamente. Ao ouvir isso, você pode se perguntar: mas como aplicar essa ideia no meu dia a dia? Quando as preocupações parecem não me dar trégua, é aqui que nosso caminho se desenha. Partindo do caos inicial, passando pelo entendimento das raízes do pensamento negativo, até alcançar estratégias práticas para encontrar serenidade. Fique comigo, porque ao longo deste vídeo, você não apenas vai refletir, mas também descobrir ferramentas que podem transformar sua relação com sua própria mente. Quando falamos de pensamentos negativos, muitas vezes acreditamos que eles são um defeito da nossa mente, algo a ser eliminado de uma vez por todas. Mas, e se eu te dissesse que o problema não é pensar negativamente, e sim a forma como interpretamos esses pensamentos? A mente humana evoluiu para sobreviver, e não para ser feliz. Isso significa que nosso cérebro está sempre em alerta, buscando perigos, identificando riscos, se preparando para o pior. É por isso que é tão fácil cair no ciclo da ansiedade. O cérebro acredita que estar preocupado é estar protegido. Mas será mesmo? Pergunte-se: quantas vezes a preocupação resolveu um problema antes dele acontecer? Quantas vezes o medo antecipado poupou você de um sofrimento real? A resposta provavelmente é muito diferente daquilo que você imagina. O que precisamos compreender é que a tempestade dos pensamentos negativos não se dissipa quando tentamos reprimi-los, mas quando os vemos como nuvens passageiras. Pense nisso. Quando uma tempestade acontece no céu, você olha e sabe que ela vai passar. Por que não fazer o mesmo com sua mente? A filosofia estoica nos convida a essa postura de observador. Marco Aurélio, em suas meditações, dizia que a mente pode se tornar invulnerável se decidirmos não dar poder aos pensamentos perturbadores. Já se perguntou o que aconteceria se você encarasse cada pensamento negativo como apenas uma hipótese, e não como uma verdade? Esse simples deslocamento pode mudar radicalmente a forma como você vive. É aqui que o caos começa a perder força, porque percebemos que os pensamentos negativos não precisam ser combatidos como inimigos, mas acolhidos como visitantes passageiros. Essa compreensão abre espaço para a clareza, e a clareza, por sua vez, abre caminho para a paz. Agora, a grande questão que surge é: se não devemos lutar contra esses pensamentos, como então dominá-los e redirecionar nossa energia? É exatamente essa a ponte que nos leva ao próximo capítulo da nossa reflexão. Domar a tempestade dos pensamentos negativos exige treino, paciência e, acima de tudo, consciência. Não existe mágica, existe prática. Uma das técnicas mais poderosas é a chamada premeditatio malorum, ou premeditação dos males, ensinada pelos estoicos. Ela consiste em imaginar, de forma racional
e controlada os piores cenários possíveis, para que, ao se deparar com dificuldades reais, a mente já esteja preparada. Diferente da preocupação ansiosa, essa prática é estruturada e nos ajuda a tirar o peso emocional do inesperado. Experimente se perguntar: qual seria a pior coisa que poderia acontecer? E se isso realmente acontecer, como eu poderia reagir? Essa reflexão nos dá coragem, porque percebemos que somos muito mais fortes do que acreditamos. Outra ferramenta poderosa é a prática da atenção plena ou mindfulness. Quando nos colocamos no presente, sem julgamento, percebemos que os pensamentos negativos não passam de ruídos momentâneos. Você já percebeu como a mente adora vagar entre o passado e o futuro, mas raramente se aquieta no agora? O presente, porém, é o único lugar onde podemos agir, decidir e transformar. Então pergunto a você: quantas vezes no último mês você realmente esteve presente no momento, sem estar preso a lembranças dolorosas ou expectativas sufocantes? Domar a tempestade é, em grande parte, aprender a voltar ao agora. E nesse processo, o autoconhecimento se torna indispensável. Cada pensamento negativo carrega uma história, um gatilho, uma crença escondida. Ao investigá-los, você passa a se conhecer mais profundamente. E quanto mais conhece a si mesmo, menos poder esses pensamentos têm sobre você. Essa etapa é fundamental, porque conecta filosofia, psicologia e prática espiritual. É a ponte entre o entendimento e a transformação. E é justamente nesse ponto que começamos a sair do terreno do caos e dar os primeiros passos firmes rumo à clareza. Mas ainda há mais a ser explorado, porque a verdadeira clareza não é apenas a ausência de pensamentos negativos, e sim a construção de uma mente capaz de florescer em meio às dificuldades. Agora que entendemos o terreno em que os pensamentos negativos brotam e algumas ferramentas para lidar com eles, precisamos refletir sobre o que realmente significa alcançar clareza. Clareza não é uma mente vazia, nem um estado em que tudo é perfeito e pacífico. Clareza é saber distinguir o que importa do que é apenas ruído. Imagine viver em um quarto bagunçado, cheio de objetos que você não precisa, dificultando cada movimento. É exatamente isso que acontece em nossa mente quando deixamos os pensamentos negativos se acumularem. A clareza surge quando organizamos esse espaço interno, quando identificamos quais ideias merecem nossa atenção e quais precisam ser simplesmente deixadas de lado. E aqui entra uma questão fundamental: como você organiza sua mente no dia a dia? Você tem práticas que ajudam a limpar esse espaço interno, como escrever em um diário, meditar, ou até mesmo conversar consigo mesmo de forma honesta? A clareza exige disciplina, mas também compaixão. Muitas vezes, somos nossos piores juízes, exigindo perfeição de nós mesmos, mas a filosofia nos ensina que não somos deuses, e sim seres humanos falíveis, que aprendem errando, que crescem caindo e levantando. Então, por que tratar seus pensamentos com tanto rigor? Em vez de lutar contra eles, por que não aprender a se perdoar quando a mente insiste em repetir velhos padrões? Essa compaixão consigo mesmo é a chave que abre a porta para uma vida mais leve. E essa leveza não é superficial, mas nasce de uma compreensão profunda de quem você é. Nesse ponto, a transição entre caos e clareza se torna quase natural. Afinal, quando você consegue olhar para dentro sem medo, a tempestade já não assusta tanto. O barulho externo pode até continuar, mas dentro de você nasce um silêncio que traz confiança e força. Essa confiança é que nos prepara para o último passo da nossa reflexão: como transformar a clareza conquistada em um estilo de vida duradouro, e não apenas em momentos passageiros. Chegamos ao momento final desta jornada, e talvez você esteja se perguntando: como fazer com que essa clareza não seja apenas um estado temporário, mas uma forma de viver? A resposta está em cultivar hábitos que mantenham sua mente alinhada com o que você aprendeu até aqui. O primeiro hábito é a prática constante da reflexão. Reserve alguns minutos do seu dia para observar seus pensamentos, identificar padrões e questionar crenças. O segundo hábito é a disciplina emocional, inspirada nos estoicos, que nos ensina a agir de acordo com a razão e não ser refém das emoções. Pergunte-se: quantas vezes você reage impulsivamente e quantas vezes responde de forma consciente? Essa diferença é crucial para manter a clareza em meio ao caos. O terceiro hábito é nutrir sua mente com conteúdos que elevem
em vez de alimentá-la com informações que só geram ruído. Selecione o que você lê, o que você assiste, as pessoas com quem conversa. Afinal, o ambiente molda a mente. E por fim, pratique a gratidão. Parece ser simples, mas agradecer pelas pequenas coisas cria um campo fértil para pensamentos positivos e reduz o espaço ocupado pelos negativos. Ao longo dessa jornada, passamos do caos inicial para a construção de uma clareza consciente e transformadora. Mas agora, eu quero ouvir você. Quais técnicas você já usa para lidar com pensamentos negativos? O que mais ressoou em você neste vídeo? Compartilhe nos comentários, porque sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão buscando luz em meio à tempestade. Lembre-se, a clareza não significa ausência de dificuldades, mas a presença de uma mente firme e tranquila, capaz de enfrentar qualquer situação. E se você chegou até aqui, parabéns, porque isso mostra que você está comprometido com sua própria evolução. Continue cultivando a força da mente e permita-se florescer, mesmo em meio às tempestades. Até o próximo vídeo, e que você encontre sempre clareza no caminho da sua vida.